fazendeira escapa de tragédia, mas o que acontece no seu pasto é inimaginável e assustador. Clara olhava para a extensão da sua fazenda, um lugar que já foi seu mundo, agora tomado por um ar de mistério e desespero. Após o acidente que quase lhe custou a vida, ela se esforçava para restaurar o que sobrou de sua propriedade. Mas o que estava acontecendo em suas terras era algo que não se podia explicar. As colheitas, que antes eram verdes e exuberantes, agora apresentam deformações bizarras. Espigas que cresciam tortas, flores que se murchavam em um piscar de olhos. Tudo parecia um pesadelo. Naquele dia, a neblina começou a se espalhar, um nevoeiro denso e pesado que engoliu tudo ao redor. Clara sentiu o nó na garganta, um aperto no peito ao perceber que não era normal. Os animais, normalmente calmos e tranquilos, pareciam estar em pânico. As vacas mugiam incessantemente, enquanto as galinhas se agrupavam em um canto do galinheiro, como se estivessem se protegendo de algo invisível. Ela mal podia acreditar no que via. Estava tudo fora de lugar. E então, em meio ao caos, Miguel, seu amigo de infância, apareceu. O mesmo Miguel que sempre esteve presente, mas que por anos havia desaparecido. O olhar dele estava carregado de uma gravidade que Clara não conseguia entender. Quando ele se aproximou, seu tom de voz era baixo e cauteloso. Clara, eu estou aqui para ajudar. Mas precisamos ter cuidado, disse ele. A tensão entre eles era palpável, como se um segredo sombrio o cercasse. Enquanto a neblina se tornava mais espessa, Clara ouviu sussurros distantes, como se a própria fazenda estivesse murmurando. Um arrepio percorreu sua espinha. Seria a natureza se revoltando contra ela? Ou as terras que pertenciam à sua família por gerações estavam se manifestando de alguma forma? Um medo estranho se apoderou dela. Um pressentimento de que forças além da compreensão humana estavam em ação. Naquela manhã, Clara decidiu investigar. Caminhou até o milharal, onde o solo estava mais perturbado. Algumas espigas estavam secas, outras pareciam nunca ter germinado. Foi então que a viu, uma sombra escura, contorcendo-se sob a luz pálida do dia. Clara engoliu em seco. Ela não estava sozinha. Miguel, ao seu lado, ficou pálido. Eu deveria ter contado isso antes, sussurrou ele. Mas você precisa saber. Antes que ele pudesse terminar, um estrondo ecoou pelo campo e o chão pareceu tremer. Clara se virou, seu coração disparando. O empresário local, um homem astuto e ganancioso, estava à porta da sua propriedade, olhando com interesse. Ele queria a terra dela a qualquer custo, e agora, com os acontecimentos estranhos, ele poderia ver uma oportunidade. O nevoeiro envolveu mais a fazenda enquanto Clara tentava entender tudo. O que estava acontecendo? Ela estava sendo testada, não apenas pelo sobrenatural, mas pelos segredos que Miguel escondia e pela ameaça iminente que agora se tornava palpável. E no meio daquelas incertezas, mais um sussurro ecoou. Disto, Clara não tinha dúvida. Era o coração da fazenda chamando-a, revelando que a conexão com o passado era mais profunda do que ela imaginava. O que havia acontecido em sua linhagem? E como isso afetaria a sua luta para proteger o que era seu? As perguntas a consumiam e o mistério se aprofundava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada como a sombra. A figura pegajosa e escura parecia pulsar sob a luz fraca do dia, como se estivesse viva. Miguel ficou em silêncio, sua expressão refletindo um medo que Clara não conseguia entender. Miguel, o que é isso? Ela conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. Mãe, ele disse de repente, os olhos arregalados. O pavor em sua voz a fez gelar. Ela disse que você precisa saber a verdade. Que tudo isso... Ele hesitou. Tudo isso está conectado. Conectado? Conectado a quê? Clara exigiu. O coração batendo rápido. A neblina açoitava seu corpo, como se quisesse envolvê-la em um abraço frio. Nos campos, os sussurros se tornaram mais altos, quase ensurdecedores. Clara, olhando ao seu redor, tentava entender. Miguel respirou fundo. Eu nunca quis te contar. Tem coisas sobre a nossa família que ninguém sabe. Isso é sob a maldição que aflige a fazenda há gerações. Ele parecia prestes a desmoronar. Quando sua avó morreu, as terras, elas gritaram e minha mãe fez um pacto. Um pacto que envolve todos nós. As palavras de Miguel eram como facadas. Um pacto? Com quem? Clara não conseguia processar. Que pacto? Ela só sabia que a tensão no ar aumentava e o pânico dos animais a cercava. Um pacto com forças que não podemos entender. Sua família. Eles mantivem isso em segredo. Eles trouxeram a corrupção para a fazenda. E agora ela está reagindo, continuou Miguel, sua voz tremendo. Ele olhou para o chão e por um momento Clara pôde ver medo e culpa em seu olhar. Eu não sou quem são. Você pensa que sou, Clara? O ar ficou pesado, quase insuportável. O que você quer dizer? O nó na garganta de Clara crescia. Você se envolveu nisso? Miguel, o que você fez? Eu era criança, não sabia! Ele quase gritou, o desespero estampado no rosto. Mas agora a neblina, as colheitas, está tudo ligado a mim. É como um eco. Eu sou a razão das coisas estarem assim. As palavras dele foram um soco no estômago. Clara recuou, o horror espalhando-se dentro dela. Você... O que quer dizer com isso? Como você pode ser a razão? Eu sou um descendente. O pacto começou comigo. Sou eu que trouxe tudo isso de volta. Antes de desaparecer, eu estava tentando revertê-lo, mas agora... Miguel apanhou uma pedra do chão, seus olhos brilhando. Como uma fúria estranha. A única maneira de salvar a fazenda e a todos que amamos é fazer outro pacto. Um pacto final. Antes que Clara pudesse reagir, um estrondo profundo ecoou. A terra tremeu novamente e, como um relâmpago, o empresário apareceu, seus olhos famintos fixos na propriedade. Ele percebeu a tensão entre Clara e Miguel e rosnou. O que está acontecendo aqui? O pavor e a revelação pairavam no ar e Clara sabia que o tempo se esgotava. Com um movimento rápido, ela agarrou Miguel pelo braço. Precisamos resolver isso agora. Não há tempo.
Mas a neblina tornou-se densa e uma luz começou a emanar da sombra contorcida, iluminando o campo com uma intensidade quase sobrenatural. Clara e Miguel trocaram um olhar desesperado, enquanto a verdade se desenrolava. Diante deles, revelando segredos que ameaçavam destruir tudo que conheciam. No entanto, a resposta às suas perguntas pairava sobre eles como uma tempestade prestes a eclodir. O que Miguel realmente era e o que aquele pacto significava para a sobrevivência da fazenda e de suas vidas. Clara sentiu um frio na espinha, percebendo que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. A escuridão se aproximava. E eles estavam no centro de uma tempestade que nem imaginavam. Clara e Miguel estavam ali, paralisados, com a neblina formando um manto opressivo ao seu redor. A luz emanava da sombra, revelando contornos de algo indescritível, pulsando em um ritmo próprio. O coração de Clara disparava, a adrenalina invadia seu corpo. O que Miguel havia dito a deixara confusa e apavorada. Um pacto? O que isso significava? Clara, escute! Miguel a puxou de volta para a realidade. A neblina está aqui por causa de algo mais profundo. Nós não temos apenas que enfrentar isso. Ele hesitou, seus olhos se esquivando de algo que estava prestes a ser revelado. A verdade é que não estou aqui só para ajudar. Clara prendeu a respiração. O que ele estava dizendo? O que você quer dizer? Miguel se virou, encarando a sombra. Eu sou parte do que está acontecendo aqui. Minha mãe, ela me disse. Ele falava rápido, quase sem ar. Ela fez um pacto, mas não com forças apenas da terra. Ela fez um pacto com aqueles que habitam as sombras, Clara. Eles estão de volta, e eu sou a chave. As palavras caíram como um peso. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você está dizendo que você é parte disso? E por que você nunca me contou? Antes que Miguel pudesse responder, um estrondo mais forte ecoou no campo. O empresário, que havia assistido de longe, agora se adiantou, seus olhos brilhando com um desejo insaciável. O que está acontecendo aí? Sua voz cortou a atmosfera carregada. Ele percebeu a tensão entre Clara e Miguel. Havia algo mais. Não havia tempo para explicar. Clara precisou de um plano. Miguel, precisamos sair daqui. Temos que encontrar um jeito de desfazer isso. E então, o inesperado aconteceu. A sombra sob a luz começou a girar rapidamente, formando uma figura indistinta. Com um movimento abrupto, a escuridão se lançou na direção de Clara, engolindo-a em um vórtice frio e aterrorizante. Clara! Miguel gritou, sua voz rasgando o ar. Mas a neblina, agora mais densa, impediu que ele se aproximasse. Clara sentiu que seu corpo se tornava leve, como se estivesse flutuando. Sussurros tomavam conta de sua mente. Aquela não era a voz da fazenda. Era outra entidade. Algo que sempre esteve ali, esperando. Você é a escolhida, Clara. Você e ele, ambos têm um papel a desempenhar. Enquanto isso, Miguel tentava lutar contra a neblina. O empresário, sem entender o que se passava, começou a recuar, percebendo que aquilo não era bom para ele. No entanto, a sombra revelou um rosto que fez o coração de Clara parar. Era o rosto de sua avó. Uma expressão de dor e desespero. Você não pode fugir de quem você é, Clara. Acorde! Um clarão ofuscante a cegou. Clara sentiu a dor pulsar em seu peito.
Não, mãe, não! Miguel gritou, as lágrimas brotando em seus olhos. Ele sabia, em seu íntimo, que a conexão se estendia até ela. Era inevitável. Clara, não se deixe levar. O sequestro da consciência a envolveu por completo. A sombra agora tinha poder. Todos os eventos estavam interligados de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Antes que pudesse responder, Clara se viu em um labirinto de memórias. Imagens de assombros, pactos de dor, revelações que levariam à raiz da fazenda, de sua linhagem e de Miguel. Quando tudo parecia estar prestes a desmoronar, uma risada ecoou, ecoando todos os segredos guardados. Era uma risada. Família antiga! A verdade agora estava à vista. E no meio do caos, uma pergunta pairou no ar. Quem realmente era Miguel? E o que isso significava para ela e sua luta? A neblina se dissipou, mas a verdade deixava sua marca, abrindo um abismo de incertezas entre eles, que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Parado ao lado do empresário, Miguel se virou, os olhos cheios de algo novo, algo ameaçador. E Clara soube que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. As perguntas voltaram com força total. O tempo parecia estar se esgotando e, no fundo, cada um deles estava prestes a descobrir que nem todas as decisões vêm acompanhadas de uma saída. A tensão pairava entre Clara e Miguel, enquanto a sombra pulsava. Mas a... Pergunta que ecoava na mente de Clara começou a tomar forma. O que Miguel realmente era? E então, como um estalo, tudo mudou. Um grito atravessou o ar, rasgando a neblina. Era a voz da avó de Clara, tão clara e presente que parecia que ela estava ali, ao vivo. Clara! Miguel! Ecoou, reverberando pelo campo. Clara piscou. O choque quase a deixou tonta. O que está acontecendo? Em um ímpeto, a sombra afastou-se, revelando um antigo altar coberto de musgo, esquecido no canto do milharal. Clara não tinha ideia de que ele estava ali. O que era isso? Um altar para sacrifícios? O pavor a invadiu. Miguel, por outro lado, parecia paralisado, seus olhos fixos em algo que ela não conseguia ver. A verdade, Miguel murmurou, quase para si. Mesmo, ela está aqui. Que verdade? Clara pressionou. Como uma onda, as lembranças começaram a fluir. Sua avó sempre falara de coisas estranhas, de tradições que faziam parte da família, mas ela nunca acreditara plenamente. Agora, algo estava mudando. O que mais ela não sabia? Então, Miguel se virou de repente, o rosto branco como papel. Clara, você precisa saber. Ele apontou para o altar. Antes de eu sair da cidade, eu encontrei documentos, os registros. Ele hesitou. As palavras parecem lhe sufocar. Tudo isso está ligado a nós. E de repente, o empresário que assistia, Stete prendeu a respiração, já surpreso. Agora pareceu ter um novo foco. Uma centelha de interesse cruzou seu rosto, como se estivesse vendo uma nova oportunidade. Documentos? Que documentos? Ele rugiu, avançando na direção de Miguel. Clara bloqueou o empresário com um movimento instintivo. Não se aproxime! O medo irradiava dela como um escudo. Mas, então, Miguel deu um passo à frente, seus olhos ardendo com uma intensidade desconhecida.
Se você se aproximar, eu conto tudo. O empresário hesitou e a neblina parecia recuar por um momento, como se estivesse absorvendo toda a carga emocional. Conte tudo? Então você sabe o que a sua bunda deve sabor, Miguel. E eu também quero saber. Parem! Clara gritou, sentindo-se arrastada em meio ao tumulto. Agora, a sombra pulsava mais freneticamente, como se estivesse respondendo à tensão crescente. Miguel, quem é você? O que você fez? E foi nesse momento que tudo mudou. Miguel, com um olhar desesperado, se virou para Clara. A maldição! Ele gaguejou. A maldição não começou com sua avó. Começou com a minha mãe. Clara gelou. Sua mãe? O que você está dizendo? Miguel começou a confiar em suas palavras, quase como se estivesse recitando uma verdade que o atormentava. Ela era a guardiã, a verdadeira guardiã da fazenda. Quando ela fez aquele pacto, ela incluiu você, Clara. Você sempre foi parte disso tudo sem saber. Você é a nova guardiã. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Clara hesitou. O chão sob seus pés parecia instável. E você? O que você tem a ver com isso? A raiva e a confusão envenenavam o ar. Viu-se nem acreditar que estava aqui para me ajudar. Eu sou parte disto. Miguel exclamou, gesticulando em desespero. Mas não da maneira que você pensa. A cada pacto, mais poder eu perdi. E agora não sei como reverter. Mas você, Clara, você é a única que pode. O empresário deu um passo à frente, intrigado. O que está acontecendo? Que poder é esse? Você pode realmente reverter a maldição? Clara mal podia conter a raiva e o medo. Onde estava o Miguel que conhecia? O tempo parecia paradoxal, estirado e comprimido ao mesmo tempo. Você está mentindo! O coração dela pulsava com fúria e confusão. E se isso for verdade? Um pedido silencioso atravessou sua mente. Por favor, não me deixe sozinha nisso. Foi então que uma explosão de luz irrompeu do altar e uma força desconhecida os atingiu, enviando Clara e Miguel para trás, como folhas levadas pelo vento. A neblina se dissipou em um instante e o empresário foi atingido, sua expressão de ganância transformando-se em terror ao ser envolvido em uma luz brilhante. Clara encarou Miguel, que agora se afastava, sua forma se distorcendo. Você não pode me deixar, Miguel. O que vai acontecer agora? Mas a sombra retornava e tudo estava prestes a mudar novamente. Clara sabia que a verdade que revelara não poderia ser ignorada. O que Miguel dizia estava levando a algo muito maior. E toda a vida que ela conhecia podia desmoronar. Ela se virou, os olhos fixos na sombra, prestes a se manifestar mais uma vez. O que isso significava para eles? A luta estava apenas começando. E Clara não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. Clara e Miguel estavam ali, paralisados, com a neblina formando um manto opressivo ao seu redor. A luz emanava da sombra, revelando contornos de algo indescritível, pulsando em um ritmo próprio. O coração de Clara disparava. A adrenalina invadia seu corpo. O que Miguel havia dito a deixara confusa e apavorada. Um pacto? O que isso significava? Clara, escute! Miguel a puxou de volta para a realidade. A neblina está aqui por causa de algo mais profundo. Nós não temos apenas que enfrentar isso. Mais profundo. Ele hesitou, seus olhos se esquivando de algo que estava prestes a ser revelado. A verdade é que não estou aqui só para ajudar. Clara prendeu a respiração. O que ele estava dizendo? O que você quer dizer? Miguel se virou encarando a sombra. Eu sou parte do quê?
Está acontecendo aqui. Minha mãe, ela me disse. Ele falava rápido, quase sem ar. Ela fez um pacto, mas não com forças apenas da terra. Ela fez um pacto com aqueles que habitam as sombras, Clara. Eles estão de volta e eu sou a chave. As palavras caíram como um peso. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você está dizendo que você é parte disso? E por que você nunca me contou? Antes que Miguel pudesse responder, o estrondo mais forte ecoou no campo. O empresário, que havia assistido de longe, agora se adiantou, seus olhos brilhando com um desejo insaciável. O que está acontecendo aí? Sua voz cortou a atmosfera carregada. Ele percebeu a tensão entre Clara e Miguel. Havia algo mais. Não havia tempo para explicar. Clara precisou de um plano. Miguel, precisamos sair daqui. Temos que encontrar um jeito de desfazer isso. E então, o inesperado aconteceu. A sombra sob a luz começou a girar rapidamente, formando uma figura indistinta. Com um movimento abrupto, a escuridão se lançou na direção de Clara, engolindo em um vórtice frio e aterrorizante. Clara! Miguel gritou, sua voz rasgando o ar. Mas a neblina, agora mais densa, impediu que ele se aproximasse. Clara sentiu que seu corpo se tornava leve, como se estivesse flutuando. Sussurros tomavam conta de sua mente. Aquela não era a voz da fazenda. Era outra entidade. Algo que sempre esteve ali, esperando. Você é a escolhida, Clara. Você e ele, ambos têm um papel a desempenhar. Enquanto isso, Miguel tentava lutar contra a neblina. O empresário, sem entender o que se passava, começou a recuar, percebendo que aquilo não era bom para ele. No entanto, a sombra revelou um rosto que fez o coração de Clara parar. Era o rosto de sua avó, uma expressão de dor e desespero. Você não pode fugir de quem você é, Clara. Acorde! Um clarão ofuscante a cegou. Clara sentiu a dor pulsar em seu peito. Não, mãe! Miguel gritou, as lágrimas brotando em seus olhos. Ele sabia em seu íntimo que a conexão se estendia até ela. Era inevitável. Clara, não se deixe levar. O sequestro da consciência envolveu por completo. A sombra agora tinha poder. Todos os eventos estavam interligados de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Antes que pudesse responder, Clara se viu em um labirinto de memórias. Imagens de assombros, pactos de dor, revelações que levariam à raiz da fazenda, de sua linhagem e de Miguel. Quando tudo parecia estar prestes a desmoronar, uma risada ecoou, ecoando todos os segredos guardados. Era uma risada familiar, antiga. A verdade agora estava à vista. E no meio do caos, uma pergunta pairou no ar. Quem realmente era Miguel? E o que isso significava para ela e sua luta? A neblina se dissipou, mas a verdade deixava sua marca, abrindo um abismo de incertezas entre eles que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Parado ao lado do empresário, Miguel se virou, os olhos cheios de algo novo, algo ameaçador, e Clara soube que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. As perguntas voltaram com força total. O tempo parecia estar se esgotando e, no fundo, cada um deles estava prestes a descobrir que nem todas as decisões vêm acompanhadas de uma saída. Um estalo ensurdecedor cortou o ar, e a energia pulsante que o cercava parecia se concentrar em um ponto. Clara mal conseguiu pensar antes de uma força invisível a lançar para trás.
Ela sentiu o calor da luz e, de repente, algo se quebrou. A presença da avó se dissipou, mas não sem deixar uma última advertência. Clara, cuidado! A verdade está mais próxima do que você imagina. Nesse instante, algo no olhar de Miguel mudou. Por um breve momento, o que ele era se desfez. A intensidade de sua expressão se extinguiu como uma vela apagada. Clara! Ele gaguejou, mas as palavras não saíam. E então, o chão sob eles começou a tremer. Fragmentos de terra e sombra surgindo como se a própria fazenda estivesse se revoltando. O empresário, que assistia todo o espetáculo, não teve tempo de reagir. Uma explosão de energia o atingiu, fazendo-o voar para trás, aterrissando em meio ao campo. Clara olhou, e ao olhar novamente para Miguel, ele havia mudado completamente. Eu não sou quem você pensa que sou, começou ele, a voz tremendo, e Clara sentiu um frio na espinha. O que ele estava prestes a dizer poderia destruir tudo. E com um último vislumbre da verdade pairando entre eles, Miguel revelou com um suspiro pesado: eu sou mais do que um amigo, e você é mais do que uma guardiã. Eu sou seu irmão, Clara. E a maldição que criou este caos também nos une. As palavras ecoaram na mente de Clara, como uma bomba prestes a explodir. Ela não sabia se o que estava ouvindo era real ou apenas uma jogada da neblina que ainda os rodeava. O que isso tudo significava? O que mais ela não sabia sobre sua própria família? E enquanto a tempestade aumentava ao redor deles, Clara percebeu que a luta estava apenas começando e que cada escolha faria reverberar uma sequência de consequências que ela nunca poderia imaginar. Clara ficou sem palavras. O que Miguel acabara de revelar mudava tudo. Ele era seu irmão? Como isso era possível? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Você está mentindo! Ela não conseguia pensar. Quieto! A confusão e o medo a dominavam. Miguel, de olhos arregalados, tentou explicar. Cara, você não entende. Sua avó, ela soube a verdade. Eu só soube depois que ela morreu. Minha mãe sempre manteve isso em segredo para nos proteger. Mas agora está tudo vindo à tona. Antes que Clara pudesse processar o que ouvia, um estrondo irrompeu de altar. A terra tremeu furiosamente e Clara levantou os olhos, assustada. Então, sombras começaram a emergir do solo, contorcendo-se e tomando formas ameaçadoras. Um grito ecoou pelo campo e Clara percebeu que não era só a neblina que estava viva. Miguel se virou rapidamente e o rosto dele estava pálido como a morte. Temos que sair daqui. Ele puxou Clara para trás, enquanto a sombra avançava, uma onda escura que consumia tudo em seu caminho. O empresário, que antes parecia confiante, agora estava horrorizado. Ele viu a escuridão se aproximar e começou a gritar, desesperado. Mas a neblina não tinha propósito. Era um turbilhão de caos, e Clara sentiu a pressão aumentando, como se as forças da terra quisessem virar tudo de cabeça para baixo. Miguel? O que você estava escondendo de mim? Sua voz quase se perdeu sob o rugido da tempestade. O olhar dele parecia perdido, sua cabeça girando entre as sombras. Eu não sabia que estava dentro de mim. O pacto, ele me liga a tudo isso. Eu não sou apenas um amigo ou um aliado, Clara. Eu sou parte da maldição. Clara não podia acreditar. O que estava acontecendo era além de qualquer compreensão. Uma parte. Ela queria gritar, enquanto a outra queria parar e pensar.
Mas os gritos se intensificaram e Miguel olhou para a sombra, que agora parecia um tentáculo ameaçador, tentando alcançá-los. Eu só queria proteger você. Ele estava desesperado e Clara viu confusão e dor refletidas em seus olhos. Se a fazenda está reagindo, é por minha causa. O pacto foi feito para garantir nosso futuro, mas agora não consegue mais se controlar. Que pacto? E o que acontecerá se não fizermos algo? Clara estava paralisada, respiração entrecortada. A imagem da avó ressurgiu em sua mente. O que ela poderia ter feito? Que segredos tinha guardado? A sombra se agitava e um rugido ecoou. Em um movimento abrupto, Clara ergueu os braços, tentando se proteger. Então, de repente, tudo parou. Uma calma mórbida tomou conta do campo. Miguel olhou para Clara, os dois congelados naquele momento, esperando algo terrível. E em meio ao silêncio, a sombra se condensou, revelando uma figura familiar. Mãe? Clara gaguejou, o coração disparando. A imagem da mãe de Miguel apareceu, sorrindo de uma maneira estranha, como se estivesse esperando por esse momento. Clara, Miguel, eu sempre estive aqui. Sua voz ecoou pelo campo, como um sussurro que parecia tanto tranquilizar quanto assustar. A maldição não é o que vocês pensam. Eu estou aqui para libertá-los, mas precisam entender a verdade. E que verdade é essa? Miguel perguntou, sua voz trêmula. Então, a figura se tornou mais nebulosa, e uma nova realidade começou a se desdobrar. A verdadeira natureza do pacto é mais profunda do que é. Corrupção é uma ligação que transcende o tempo e o espaço. E guarda-segredos que podem romper a linhagem. As palavras cortaram o ar como um golpe. Clara estava imóvel, o choque transbordando. Você está dizendo que somos parte de algo maior? Sim, a figura se inclinou. E quanto mais vocês tentarem fugir dessa verdade, mais ela se tornará sombrinha. O equilíbrio está prestes a se quebrar. Miguel olhou para Clara e os dois trocaram um olhar, compreendendo a gravidade da situação. O que isso significava para eles? O que mais poderia vir à tona? Um novo estrondo fez o chão tremer novamente e a figura desapareceu como fumaça. Clara sentiu um nó na garganta. Miguel, que faremos agora? Não podemos deixar que isso nos consuma. Precisamos enfrentar a verdade. Ele respondeu, agora com uma determinação renovada. E talvez, apenas talvez, nós possamos consertar isso. Mas a sombra estava se agitando novamente, e Clara sentiu a pressão aumentar. O que eles fariam a seguir? As respostas estavam mais distantes do que nunca. A neblina ameaçava envolvê-los outra vez. Um sinal de que o tempo estava se esgotando. Clara sabia que aquele era apenas o começo de algo ainda mais sombrio. E o verdadeiro desafio estava apenas prestes a começar. Clara sentiu a tensão no ar, enquanto aguardava a resposta de Miguel. Mas antes que ele pudesse falar, a escuridão ao redor deles começou a vibrar. Uma energia estranha percorria o campo, e algo colossal parecia prestes a se romper. O altar de musgo começou a brilhar intensamente e uma série de símbolos antigos surgiram no solo, pulsando como se estivessem vivos. Clara, olhe! Miguel exclamou, e antes que ela pudesse responder, a sombra à sua frente ganhou vida. Como um redemoinho, ergueu-se e se lançou na direção deles. E Clara sentiu a urdidura de algo maligno se aproximando. O que antes parecia uma simples neblina,
agora se tornara um monstro voraz. Corra! Miguel gritou, puxando Clara pela mão. Mas ela não se movia. Uma onda de entendimento e desespero a puxava de volta. O que estava acontecendo? Uma verdade bombástica a abalava. Eles escapavam de algo muito maior do que imaginavam. Ela sabia que precisava entender. Ele está chegando! Clara conseguiu sussurrar, referindo-se à figura em destaque que agora tomava forma a partir da sombra. Aquela forma quase humana parecia se moldar. E os olhos, 2 buracos sem fundo, enxergavam suas almas. Algo nele era estranho e familiar ao mesmo tempo. Então a figura sorriu, uma expressão conhecida, e uma onda de choque varreu o corpo de Clara. Avó? O coração dela disparou, enquanto a figura se tornava mais definida. Era a avó, mais uma versão dela que Clara nunca conhecera. Mais jovem, mas ao mesmo tempo carregando um peso imenso sobre os ombros. Clara, Miguel. A avó falou, e a voz reverberou, ecoando no campo em agonia. A maldição é mais complexa do que vocês imaginam. Um rugido ecoou, enquanto Clara tentava processar a imagem. Eu fiz um pacto para proteger vocês, mas tudo tem um preço. O chão novamente começou a tremer, desta vez com uma força ameaçadora. Eu fui enganada. A avó continuou e Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Os verdadeiros guardiões estão entre vocês. Essa fazenda pertence a seres antigos que não tolerarão traições. Nesse momento, um clarão ofuscante iluminou o campo e a sombra se contorceu em uma nova forma. Clara percebeu que Miguel estava atrás dela, seu corpo tremendo. Clara, eu não sou apenas um guardião, sou uma extensão da maldição. Sou o que mantém este ciclo vivo. A revelação era como um soco no estômago. O quê? Clara gaguejou, as palavras dela se emaranhando em seu pânico. Como assim? Como você pode ser parte disso? Eu não sabia, Clara. Eu apenas descobri. Miguel implorava, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A verdade é que meu sangue também é o seu sangue. Nós não somos apenas primos, somos irmãos. Nossos destinos estão entrelaçados por nossa mãe e a maldição que ela jurou proteger. Um silêncio pesado envolveu os dois, enquanto a verdade começava a se instalar. Miguel e Clara eram mais do que amigos. Eles eram irmãos e parte de algo muito maior e muito mais perigoso do que qualquer um deles poderia imaginar. A fazenda os observava, silenciosa e implacável. Você precisa decidir agora. A avó soou desesperada. A escuridão se aproxima e a única maneira de romper o ciclo é um sacrifício. Você, Clara, deve escolher sacrificar o que ama ou entregar-se à escuridão. O desespero se instalou. Clara sentiu o vácuo se formando ao seu redor, um abismo de incertezas. Miguel olhou para ela, com medo e esperança. Clara, o que você fará? O altar explodiu em luz, revelando figuras aterrorizantes que rodeavam o campo. E Clara soube que o tempo estava se esgotando. Ela precisaria entender de uma vez por todas. A verdade que tinha sido lhe oculta estava prestes a destruir não apenas ela, mas também tudo o que amava. Eu não sei! Clara gritou, a angústia tomando conta. O que é certo? O que é errado? E com isso, a escuridão avançou. As sombras pressionando cada vez mais forte contra ela. A pergunta pairou no ar, enquanto a tempestade se intensificava. Foi um momento crucial. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. O destino de Clara e Miguel estava na balança, prestes a ser decidido por uma
única escolha sombrinha que poderia quebrar ou consolidar a maldição. Clara ficou sem palavras. O que Miguel acabara de revelar mudava tudo. Ele era seu irmão? Como isso era possível? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Você está mentindo! Ela não conseguia pensar direito. A confusão e o medo a dominavam. Miguel, de olhos arregalados, tentou explicar. Clara, você não entende. Sua avó, ela soube a verdade. Eu só soube depois que ela morreu. Minha mãe sempre manteve isso em segredo para nos proteger, mas agora está tudo vindo à tona. Antes que Clara pudesse processar o que ouvia, um estrondo irrompeu do altar. A terra tremeu furiosamente e Clara levantou os olhos, assustada. Então sombras começaram a emergir do solo, contorcendo-se e tomando formas ameaçadoras. Um grito ecoou pelo campo e Clara percebeu que não era só a neblina que estava viva. Miguel se virou rapidamente e seu rosto estava pálido como a morte. Temos que sair daqui. Ele puxou Clara pela mão, mas ela não se movia. Uma onda de entendimento e desespero a puxava de volta. O que estava acontecendo? Uma verdade bombástica a abalava. Eles escapavam de algo muito maior do que imaginavam. Ela sabia que precisava entender. Ele está chegando! Clara conseguiu sussurrar, referindo-se à figura em destaque que agora tomava forma a partir da sombra. Aquela forma quase humana parecia se moldar, e os olhos, 2 buracos sem fundo, enxergavam suas almas. Algo nele era estranho e familiar ao mesmo tempo. Então, a figura sorriu, uma expressão conhecida, e uma onda de choque varreu o corpo de Clara. Avó? O coração dela disparou enquanto a figura se tornava mais definida. Era a avó, mas uma versão dela que Clara nunca conhecera. Mais jovem, mas ao mesmo tempo carregando um peso imenso sobre os ombros. Clara, Miguel, a avó falou, e a voz reverberou, ecoando no campo em agonia. A maldição é mais complexa do que vocês imaginam. Um rugido ecoou enquanto Clara tentava processar a imagem. Eu fiz um pacto para proteger vocês, mas tudo tem um preço. O chão novamente começou a tremer, desta vez com uma força ameaçadora. Eu fui enganada! A avó continuou, e Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Os verdadeiros guardiões estão entre vocês. Essa fazenda pertence a seres antigos que não tolerarão traições. Nesse momento, um clarão ofuscante iluminou o campo e a sombra se contorceu em uma nova forma. Clara percebeu que Miguel estava atrás dela, seu corpo tremendo. Clara, eu não sou apenas um guardião. Sou uma extensão da maldição. Sou o que mantém este ciclo vivo. A revelação era como um soco no estômago. O quê? Clara gaguejou. As palavras dela se emaranhando em seu pânico. Como assim? Como você pode ser parte disso? Eu não sabia, Clara. Eu apenas descobri. Miguel implorava, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A verdade é que meu sangue também é o seu sangue. Nós não somos apenas primos, somos irmãos. Nossos destinos estão entrelaçados por nossa mãe e a maldição que ela jurou proteger. Um silêncio pesado envolveu os dois, enquanto a verdade começava a se instalar. Miguel e Clara eram mais do que amigos. Eles eram irmãos e parte de algo muito maior e muito mais perigoso do que qualquer um deles poderia imaginar. A fazenda os observava, silenciosa e implacável.
Você precisa decidir agora. A voz soou desesperada. A escuridão se aproxima. E a única maneira de romper o ciclo é um sacrifício. Você, Clara, deve escolher: sacrificar o que ama ou entregar-se à escuridão. O desespero se instalou. Clara sentiu o vácuo se formando ao seu redor. Um abismo de incertezas. Miguel olhou para ela com medo e esperança. Clara, o que você fará? Então, antes que ela pudesse responder, algo absolutamente inesperado ocorria. O altar começou a brilhar intensamente e figuras espectrais, todas as pessoas que já viveram naquela fazenda, começaram a aparecer. Os rostos eram conhecidos, desconhecidos, todos eles juntos em um lamento crescente. Clara, escute! Gritaram em coro. Ela sentia um nó na garganta. A dor em cada um dos rostos era palpável. Tudo começa com você! Uma voz familiar gritou. Uma mulher de cabelos brancos aparecendo na frente de todos. Era a própria mãe de Clara. Você sempre teve o poder de desfazer tudo isso. Somente você pode quebrar a maldição. Não! Não pode ser! Clara gritou, sem saber o que pensar. Mãe, você está viva? Mas a figura sorriu tristemente. Estou aqui, mas não como você pensa. Eu sou parte do que você deve enfrentar. E você, Clara, deve escolher entre o amor e o legado. Miguel, chocado com a revelação, olhou para a mãe deste. Novo despertar. Você não está apenas ligada a mim, Clara. Você é a chave para o nosso futuro. E a única forma de escapar desse ciclo é enfrentar a verdade que nos liga. De repente, a neblina se agitou violentamente e Clara sentiu que o chão a absorvia. A verdade se mostrava mais confusa do que nunca. O amor que ela conhecia, a dor que havia vivido, tudo parecia desmoronar. Em um momento, Miguel foi sugado pelas sombras e Clara gritou: "Não! Miguel!" A dor atravessou sua alma. E enquanto a escuridão o consumia, uma nova verdade se formou no coração de Clara. A única forma de salvar a todos seria enfrentando o que ela realmente era. E nesse momento crucial, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Clara percebeu que tudo o que conhecia sobre amizade, amor e família poderia ser uma farsa. As sombras dançavam em volta dela e a pergunta pairou no ar, enquanto uma única escolha se aproximava. Até onde ela iria para romper a maldição? O tempo estava se esgotando. E um grito ecoou, mas não era só de dor. Era o chamado para a verdade. E Clara não sabia se estava pronta para o que estava prestes a descobrir. Clara ficou sem palavras. O que Miguel acabara de revelar mudava tudo. Ele era seu irmão? Como isso era possível? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Você está mentindo. Ela não conseguia pensar direito. A confusão e o medo a dominavam. Miguel, de olhos arregalados, tentou explicar. Clara, você não entende. Sua avó, ela soube a verdade. Eu só soube depois que ela morreu. Minha mãe sempre manteve isso em segredo para nos proteger. Mas agora está tudo vindo à tona. Antes que Clara pudesse processar o que via, um estrondo irrompeu do altar. A terra tremeu furiosamente e Clara levantou os olhos, assustada. Então, sombras começaram a emergir do solo, contorcendo-se e tomando formas ameaçadoras. Um grito ecoou pelo campo e Clara percebeu que não era só a neblina que estava viva. Miguel se virou rapidamente e seu rosto estava pálido como a morte. Temos que sair daqui! Ele puxou Clara pela mão, mas ela não se movia.
Uma onda de entendimento e desespero a puxava de volta. O que estava acontecendo? Uma verdade bombástica a abalava. Eles escapavam de algo muito maior do que imaginavam. Ela sabia que precisava entender. Ele está chegando! Clara conseguiu sussurrar, referindo-se à figura em destaque que agora tomava forma a partir da sombra. Aquela forma quase humana parecia se moldar, e os olhos, 2 buracos sem fundo, enxergavam suas almas. Algo nele era estranho e familiar ao mesmo tempo. Então a figura sorriu, uma expressão conhecida, e uma onda de choque varreu o corpo de Clara. Avó? O coração dela disparou, enquanto a figura se tornava mais definida. Era a avó, mas uma versão dela que Clara nunca conhecera. Mais jovem, mas ao mesmo tempo carregando um peso imenso sobre os ombros. Clara! Miguel! A avó falou, e a voz reverberou, ecoando no campo em agonia. A maldição é mais complexa do que vocês imaginam. O rugido ecoou. Enquanto Clara tentava processar a imagem, eu fiz um pacto para proteger vocês, mas tudo tem um preço. O chão novamente começou a tremer, desta vez com uma força ameaçadora. Eu fui enganada! A avó continuou, e Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Os verdadeiros guardiões estão entre vocês. Essa fazenda pertence a seres antigos que não tolerarão traições. A sombra pulsava ao redor e Clara sentiu cada fibra do seu ser se contrair. Precisamos da resposta agora! Miguel gritou, a fúria crescendo nele. O poder da maldição era palpável. Já não era apenas uma luta pela propriedade, mas por suas vidas. E então, em um movimento súbito, a figura da avó começou a se desvanecer, mas não sem deixar uma última revelação. Vocês estão ligados por um segredo antigo, um legado, e Miguel não é o único que guarda a chave. Lembre-se, Clara, da verdade que você escondeu por tanto tempo. Antes que pudesse entender, Clara foi lançada para trás, como se uma força invisível a empurrasse, e sua mente começou a girar. Lembranças distantes e fragmentos de uma infância esquecida começaram a se entrelaçar em sua cabeça. A verdade estava lá, escondida, pulsando debaixo da superfície. Clara! Miguel gritou. E quando ela se virou, a sombra a engoliu completamente, um vórtice de escuridão absorvendo-a em um instante. E foi aí que tudo mudou. Quando a neblina se dissipou, Clara não estava mais na fazenda. Ela estava em um lugar que parecia uma versão distorcida da casa de sua avó, mas cheia de sombras e murmurinhos. Uma sensação de déjà vu a invadiu, uma mistura de nostalgia e terror. E na frente dela, uma versão mais jovem de si mesma, com o rosto iluminado por um sorriso de traquinas. Ela olhava com olhos brilhantes. Oi, Clara! Você vai mesmo abrir a caixa que a vovó deixou para você? A caixa! Clara lembrou-se. Subitamente, tudo se encaixou. No fundo, ela sempre soube que havia um legado, algo que não podia ser ignorado. Mas o que era essa verdade que estava escondida? E por que ela nunca havia falado sobre isso? A verdade a atingiu como um relâmpago. O que se escondera por tanto tempo e a fazia temer voltar para a fazenda estava frente a seus olhos. Você? Você é eu? A jovem Clara riu. E a risada ecoou como um lamento. Sim! E você precisa me ajudar a lembrar, implorou a versão jovem.
Mas a sombra começou a tomar forma novamente. O chão começou a vibrar sob os pés de Clara e um grito saiu de sua boca, enquanto o vazio a envolvia novamente. E então, na penumbra, ela escutou a voz de Miguel, perguntando onde ela estava. Clara olhou para fora do redemoinho, a figura dela mesma lutando para se manter. A luz da verdade se apagava e as perguntas surgiam com mais força. O que ela estava realmente escondendo? Quem realmente era? E mais importante, o que a vovó havia deixado de legado? Ela sentiu a conexão com Miguel, mas agora havia uma nova pressão. A descoberta era íntima e ameaçadora. E Clara percebeu que naquele momento ela não estava prestes a decidir apenas o destino deles, mas a essência de tudo que julgava conhecer. O passado estava de volta e as sombras a cercavam, deixando apenas a dúvida pairando pesadamente no ar. A tempestade de sombras pulsava ao redor de Clara e Miguel, suas vozes ecoando na penumbra. A revelação estava fresca na mente de Clara, cada palavra de Miguel perfurando sua realidade. Eles eram irmãos, conectados por um legado de dor e desespero. A fazenda se agitou sob seus pés, como um animal ferido reagindo à verdade que finalmente surgiu. Clara gritou, a voz embargada pela emoção. A avó, ela confiou em nós para consertar isso. O desespero a invadia e o pânico crescia ao seu redor. A estrutura do espaço parecia desmoronar. Um eco dos gritos ancestrais que ecoavam nas paredes. Sim, mas como? Miguel olhava ao redor, o medo refletido em seus olhos. A sombra se contorcia, implacável, como se soubesse que sua fraqueza seria exposta em breve. A maldição sempre quis nos dividir, nos separar. Precisamos nos unir. Clara sentiu um aperto no peito. Mas e os sacrifícios? O que a avó disse? Como podemos decidir entre isso? A ideia a paralisava. Ela olhou para a figura nebulosa da avó, agora envolta em um manto de luz, e um calor reconfortante a envolveu. Havia amor nas sombras, mas também dor. Sacrifício não precisa ser uma entrega de vidas. É uma escolha clara. A cada decisão podemos quebrar o ciclo. Miguel tornou a ter esperança, sua voz mais firme. E com isso, Clara sentiu uma centelha de coragem renascer dentro dela. Então, vamos lutar juntos, Clara declarou, tomando a mão de Miguel. Com um olhar decidido, eles enfrentaram a sombra. Agora, uma tempestade furiosa de desespero e raiva. Ao toque, uma onda de energia percorreu os dois, como um fio invisível ligando seus corações. Isso é pra nossa família! Clara gritou, e as palavras ecoaram no campo, como uma promessa ressoante. As sombras recuaram um instante, como se tivessem hesitado, e a luz do altar começou a brilhar intensamente, envolvendo a noite em um brilho radiante. É hora de enfrentar nosso legado. Miguel uniu sua voz à de Clara, e juntos iniciaram um cântico ancestral, palavras que estavam dormindo por gerações. A neblina se agitou e algo muito maior começava a se formar, uma resposta à invocação deles. E então, o que antes eram figuras distorcidas começaram a se esclarecer. As vozes de seus antepassados se uniram e uma onda de energia começou a quebrar o ciclo. A escuridão foi sendo dissipada e a fazenda, com seu ar pesado, começou a respirar novamente, como se libertada de um fardo ancestral.
Quando a tempestade finalmente silenciou, Clara e Miguel se encontraram de volta ao campo, em meio ao milharal. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam intensamente. A sombra que os ameaçava havia se dissipado e algo novo começou a florescer dentro de si. Conseguimos, Clara murmurou, com um sorriso que iluminava o rosto. Mas a felicidade não era plena, pois uma sombra leve ainda acompanhava, e entre risos e sorrisos havia um eco distante de que as lições e os desafios não haviam acabado. Uma nova jornada estava prestes a começar. Os dois irmãos se abraçaram, a reconexão preenchendo onde antes havia apenas dor e frustração. O vínculo entre eles agora era inquebrantável. Assim que se afastaram, Clara olhou para o horizonte, respirando fundo. E em meio à tranquilidade, Miguel lançou um alerta. Clara, as forças nunca estão realmente longe. Sempre há um preço a pagar. A advertência dele pairou no ar, uma lembrança de que a paz poderia ser temporária. Mas, por agora, eles estavam juntos e prontos para enfrentar qualquer coisa. Enquanto caminhavam para casa, Clara sussurrou em seu coração uma pergunta. O que mais está à nossa espera? O que mais precisamos saber sobre nosso legado? E a história deles não terminava ali. Não, apenas começava. O futuro estava cheio de mistérios e promessas. E Clara e Miguel perceberam que a luta pela terra não tinha sido em vão. E neste momento de alívio, peço a você, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5